Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira aula do nosso curso. Se você não contar com o anterior, que é a aula 0. Se você já pulou para a aula 1, eu sugiro que você volte para a aula 0, porque a aula 0 eu converso um pouco sobre como é que vai ser o nosso curso. Lá na aula 0 eu comentei que esse curso ele não é videoaula, não é o estilo de curso que o tribunal promove. O tribunal promove mais cursos com PDF. E aí a gente, no caso desse nosso curso, eu resolvi gravar algumas aulas, só aulas introdutórias sobre o material para ficar mais fácil quando você for ler. Vamos junto? Então, como você deve ter percebido, eu sou o professor Sidney Filho e essa é a aula número 1. A aula número 1, onde a gente vai falar um pouco sobre a Maria da Penha, a biografia dela, os números da violência no Brasil contra a mulher durante a pandemia e o contexto preliminar da lei, por que a lei foi criada, ou quais são os normativos que embasam a lei. E para isso, então, eu vou precisar compartilhar a minha tela. Essas aulas, vocês vão notar que são aulas bem curtinhas, exatamente só para já direcionar você e talvez até estimulá-los a já ler o material. E óbvio que se você precisar, conte sempre comigo. Eu estou no grupo do WhatsApp, no curso da gente, né? Está lá destacado, link para o grupo do WhatsApp, caso você queira. E você vai ter meu telefone pessoal para a gente trocar uma ideia, para eu te ajudar de alguma forma, caso você precise. Então vamos lá. Pessoal, esse é o PDF da aula, então. Eu começo sempre com essa introdução, dizendo bom dia. Na aula de hoje, na aula da semana, conheceremos um pouco da história da Maria da Penha, alguns números da violência contra a mulher e a parte preliminar da introdução da lei. Bom, vamos estudar um pouco sobre quem foi essa guerreira, a Maria da Penha. A história dela pode ser contada por vários meios, inclusive tem um livro dela que eu super recomendo, chamado Sobrevivi, Posso Contar, eu mesmo já li, e quando ela escreveu, acho que estava tão próximo do ocorrido, de tudo que ela passou, que realmente ela foi uma guerreira, e muito embora ela tenha passado esse sofrimento todo, ela conseguiu, ela teve resiliência suficiente para se superar e trazer para o Brasil, né, graças muito à luta dela e o engajamento que ela teve contra as organizações, principalmente relacionadas à luta pela mulher e luta contra a violência contra a mulher. Então, ela, nesse engajamento, a Maria da Penha, ela conseguiu trazer para a gente a Lei Maria da Penha, que nesse curso você vai perceber como é uma lei muito importante, como é uma lei que deve ser bem utilizada, algumas vezes, infelizmente, acabam deturpando, mas, no geral, é uma lei que já chegou tarde, digamos assim. Exatamente porque essa questão da violência contra a mulher, contra os vulneráveis e a violência em geral deve ser prevenida ao máximo e, se for o caso de acontecer, reprimida ao máximo para que não venha a acontecer novamente. Então, quem foi Maria da Penha? Bom, a biografia dela eu peguei do site do Instituto Maria da Penha. Mas se você fizer uma busca no Google, você vai ver como é tranquilo você achar a biografia dessa grande guerreira Maria da Penha. Então, de acordo com o sítio eletrônico Instituto Maria da Penha, a Maria da Penha Fernandes nasceu aqui em Fortaleza no dia 1º de fevereiro de 1945, farmacêutica bioquímica, e se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Federal, da UFC, e possui mestrado em parasitologia. Como é que aconteceu, né, a luta dela? Aí eu vou conversando um pouco com vocês. Bom, o que gerou a violência, que gerou a impunidade, que, consequentemente, foi denunciado nos organismos internacionais para gerar a nossa Lei Maria da Penha, foi exatamente o início do relacionamento dela com o colombiano Marco Antônio Heredita Viveiros. Tanto pelo livro dela, Sobrevivi, Posso Contar, como pela biografia, você nota que há uma divisão em duas partes. A primeira parte, quando eles se conheceram, que ele era super amoroso com ela, que ele era super companheiro, prestativo. Só que, após eles casarem e ele adquirir a nacionalidade, ele adquirir a estabilidade financeira no sentido de ter um emprego e também adquirir a nacionalidade brasileira no sentido de ele conseguir ficar aqui no Brasil regularmente, ele vira outro Marco Antônio. O Marco Antônio que persegue, o Marco Antônio que tem ciúme, o Marco Antônio que não deixa a Maria da Penha sair, o Marco Antônio que ameaça as filhas, isso tudo de acordo com o relato dela, que ficou provado, né, no processo no qual foi tramitado aqui em Fortaleza. Então, tudo iniciou, esse ciclo da violência, foi com o colombiano Marco Antônio Heredita Viveiros. Eles se conheceram e começaram a namorar em 1974, tendo se casado quase 2 anos depois, em 1976, quase 2 anos depois do início do relacionamento.
Ela conta que de início ele era muito amável, educado e solidário. Acontece que quando ele conseguiu a cidadania brasileira e a estabilidade no emprego, aí acabou essas atitudes afáveis, como ela mesma fala. Então, a partir de então que ele conseguiu essa estabilidade, tanto financeira, como ele conseguiu essa questão de ser um nacional brasileiro, ele agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos, não só com a esposa, mas também com as filhas. E aí no livro dela, ela conta como era uma tensão diária. Acontece que em 1983 houve o crime. Basicamente, eu não vou nem ler aqui para você, para não estragar o que aconteceu, mas basicamente a Maria da Penha estava dormindo, e aí ele simulou um assalto, entrou no quarto dela e atirou nela. E aí, como ela conta que ela acordou, e é muito legal assim, né? Infelizmente, mas assim, é muito viva a forma como ela conta essa história. Ela fala que estava num poço de sangue e ela se entendeu o que estava acontecendo. Então ele simulou um assalto, entrou no quarto deles dois, onde eles dormiam na casa, e aí atirou contra ela. E foi embora. Só que nada foi levado. Só que a espingarda que ele costumava ter sumiu. Então várias evidências, não no primeiro momento, mas várias evidências depois, fez com que a Maria da Penha encaixasse as situações para perceber que, opa, eu acho que foi ele. Então, primeiro ele deu um tiro nas costas enquanto ele dormia, e aí foi consequência desse tiro que ela ficou paraplégica. E no livro mesmo dela, ela conta que ela tentando se recuperar, ia lá para Brasília para se recuperar, num dos grandes hospitais, e ele dizia o horário errado do voo, e ele não queria ir com ela, tanto é que não foi com ela, então foi muito pesado realmente essa parte. E eu coloquei mais a biografia dela que está no site do Instituto Maria da Penha, que essa parte não é falada. Então, Marco Antônio ele declarou à polícia que tudo não havia passado uma tentativa de assalto, mas que foi posteriormente desmentida pela perícia. 4 meses depois, quando a Maria da Penha voltou para casa, após 2 cirurgias de internações e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la no banheiro, que é outra coisa que ela conta, né? Que tinha um chuveiro que ninguém usava. E aí ele pegou, colocou ela na cadeira de roda, vai tomar banho. Aí foi tomar banho nesse banheiro, quando ela viu o banheiro, ninguém usava, porque a água dava choque. E ele quis dar banho nela lá. Então, realmente é muito triste, né? Após o triste ocorrido, Maria da Penha conseguiu perceber que o ex-companheiro tinha cometido o delito, ocasião em que a família e os amigos dela conseguiram dar apoio jurídico, providenciando que ela saísse da casa, providenciando que ele não chegasse mais perto dela. Mas veja, essa época não existia ainda a Maria da Penha, não existia, no caso, a Lei Maria da Penha, não existia uma lei que especializasse tanto a proteção ou o combate à violência, como é o caso a gente vai falar sobre isso mais na frente, como é o caso do ECAD, como é o caso do Estatuto do Idoso, como é o caso da Lei Maria da Penha, que são legislações que especializam a violência, né? Então, um excelente livro que é possível conhecer mais a história dela é Sobrevivi e Posso Contar, que é muito bom, recomendo demais. E aí, turma, depois que ela sofreu nessa tentativa de homicídio, essa dupla tentativa de homicídio, mas a mais relevante, digamos assim, foi em relação ao tiro que ele deu nela, teve o primeiro julgamento. Então, o primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 91, 8 anos após o crime. Olha a sensação de impunidade, de injustiça. E ele foi sentenciado a 15 anos de prisão. Mas devido a recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. E aí teve um segundo julgamento em 1996. Olha a quantidade de tempo que passou, lembrando que o crime aconteceu em 83. Então, em 1996, tendo outro julgamento, houve 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, sobre a alegação de irregularidades processuais, de nulidades por parte da advogada, mais uma vez a sentença não foi cumprida. Então, diante da impunidade, em 98, a Maria da Penha e outras ONGs, a Maria da Penha, diante dessa impunidade, ela denunciou essa impunidade, essa inércia do Estado brasileiro a órgãos internacionais. E aí, em 2001, após receber 4 ofícios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, sobre o crime, e tendo silenciado diante das denúncias, o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão, tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Então, após essas denúncias que a Maria da Penha ela fez a esses organismos internacionais,
o Estado brasileiro recebeu ofícios no quais eles estavam responsabilizando o Estado brasileiro por negligência, omissão e intolerância em relação a essa violência. Aí a OEA, essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, ela colocou várias recomendações para o Brasil. Entre elas, completar rápido e efetivamente o processo penal do responsável da agressão e tentativa de homicídio, o colombiano, proceder a uma investigação séria, imparcial, exaustiva, a fim de determinar a responsabilidade pelas irregularidades e atrasos cometidos, adotar sem prejuízo das ações que possam ser instauradas contra o responsável civil da agressão as medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima adequada reparação simbólica e imaterial, porque você imagina que em consequência desse crime ela ficou paraplégica, que assim, não foi só isso também, toda a pensão, todo o cárcere privado que ela e as filhas precisaram passar, né? Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica e familiar contra a mulher, fazendo capacitação e sensibilização dos funcionários da justiça, como essa capacitação, por exemplo, simplificar os procedimentos judiciais penais, a fim de que possa ser reduzido o tempo processual aqui no Brasil, e a gente vem vendo, né, que o processo penal, ele vem sofrendo várias reformas. Eu não sei se vocês sabem, o nosso CPP ele é de 1941, e ele teve uma inspiração muito grande no fascismo italiano. E o fascismo é um regime autoritário, por isso que vários artigos do CPP ou são inconstitucionais e assim já foram declarados, ou são inconstitucionais e nem foram declarados. Mas o fato é que o nosso CPP ele é uma coxa de retalhos, ele já foi completamente modificado, né? O mais recente aí foi o pacote de crime, mas antes do pacote de crime o CPP sofreu sucessivas reformas. E aí vai dando recomendações, né, para o Brasil em relação à Lei Maria da Penha. Após as recomendações e com muita luta de um consórcio de ONGs feministas, em 2006 é aprovada e sancionada a Lei 11.340 de 2006, de 7 de agosto de 2006, que é o objeto principal do nosso curso. Eu também vou falar da violência doméstica na situação de pandemia, a gente vai falar também de outras leis, mas a principal aqui é a 11.340 de 2006. Então, atualmente existem várias medidas de prevenção e repressão à violência doméstica e familiar, que foi startada, né, com a Lei Maria da Penha, que a gente vai estudar no nosso curso. Existe, por exemplo, turma, o 180, o Ligue 180, qualquer caso que você veja, ou que Deus o livre, você seja vítima de violência doméstica, o marido até olhou feio assim para você, o esposo, ou então alguém que mora junto com você, porque o que importa na Maria da Penha é o sujeito passivo. É o sujeito passivo, ou seja, a Maria da Penha vai ser aplicada quando o sujeito passivo da violência, e a gente vai ver que tem 5 tipos de violência, é uma mulher numa situação de violência doméstica é de coabitação, ou familiar. Familiar é de consanguinidade ou afinidade, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Isso significa que a Lei Maria da Penha pode proteger a mulher em face de outra mulher, pode proteger a mãe em face da filha, pode proteger a filha em face da mãe. Então, o que importa mais na Lei Maria da Penha é você olhar o sexo feminino como sujeito passivo e também o contexto da violência, se é doméstica ou se é familiar. O fato é que denuncie para o 180. E também tem a Casa da Mulher Brasileira, que possui, e aqui se você colocar, se você clicar aqui, né, você copiar esse link, eu coloquei aqui o link da Casa da Mulher Brasileira, de um folder dizendo todos os serviços de atendimento que a Casa da Mulher Brasileira vai ter. É um instrumento, pessoal, muito bom de proteção à mulher, e também não tá aparecendo, mas estava aparecendo, e qualquer coisa eu retifico isso. Mas quando eu peguei, estava aparecendo, acho que eu devo ter copiado alguma coisa errada. Mas o fato é que, turma, deixa eu até colocar aqui, né? Que aí fica melhor. Ah, tá aqui, ó. É porque é aqui. Ah, pronto, ainda bem. Ave Maria, eu pensei que eu ia passar uma vergonha aqui, ou então. E eu também não ia começar a gravar tudo de novo, né? Porque, enfim. Enfim, vai dar muito trabalho. Mas para frente. Turma, então esse é o folder que fala da Casa da Mulher Brasileira, e esse folder que fala da Casa da Mulher Brasileira, e ó, ele estimula aqui, ó, Ligue 180, ele vai falar, primeiro, o ciclo da violência, né, vem aqui, como é esse ciclo da violência, como é que acontece, e muitas vezes a mulher se sente, até, pessoal, culpada pelo crime que ela cometeu. Eu, enquanto oficial de justiça, boa parte do nosso trabalho diz respeito à Lei Maria da Penha, e é uma coisa que eu tento conscientizar muito a mulher.
Primeiro que de vários mandados que eu encontro eu vou lá dizer, intimar, né, que está presente a medida protetiva, que a mulher está amparada pela medida protetiva, e eles já voltaram. Aí já aconteceu do marido olhar para ela e dizer assim, tá vendo o que você fez? Eu digo, opa, tá vendo o que você fez? Não. Ali eu tô na condição de Estado, né? Ali eu tô na condição de autoridade. Não, 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 não. Tá vendo o que você fez? Não. Quem fez isso foi o senhor. Não foi ela. Então, se alguém fez isso, se alguém me trouxe aqui, se alguém fez o juiz, procurou a delegacia da mulher e fez com que o juiz deferisse a medida protetiva, a gente vai falar sobre isso, esse alguém foi o senhor. Se o senhor não tivesse violentado, ameaçado ela, não teria acontecido nada disso. Aí, outra vez, a mulher disse assim, para mim, como é que eu me chamou apartado assim? Como é que eu faço assim? Porque a culpa foi minha no dia. Eu perturbei, eu digo, não, 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 minha senhora, a culpa não foi sua, não. No crime é muito claro. Existe o criminoso, existe a vítima. A senhora é vítima. Não dá para você ser criminosa do seu próprio crime. A senhora é vítima. Então, o trabalho de oficial de justiça, eu tento muito empoderar as mulheres nesse sentido, exatamente dizendo, olha, você está amparado pela Lei Maria da Penha, o juiz deferiu a medida protetiva. De maneira que, se o seu companheiro, ao menos olhar torto para a senhora, ligue imediatamente para o 190 e mostre esse papel, ou ligue para o 180. Então, não deixe isso acontecer de novo, porque se entra no ciclo da violência, que é assim, a primeira fase de tensão quando passa a ser mais agressivo, então ele é todo amoroso, aí de repente ele começa a ser mais agressivo com mulher. Aí na segunda fase acontece atos de violência mais graves, então aqui ele explode, né, aí sai. Aí na segunda vez, ao invés de explodir e sair, ele explode e já ameaça de maneira mais contundente. Ou então ele já explode e dá um tapa. Então já na segunda fase acontece o ato da violência de forma mais clara e o medo ocupa os espaços. Como a própria Maria da Penha disse, eu vivi em cárcere privado. E aí vem a terceira fase, que ele se arrepende, aí volta, aí tem a fase lua de mel, aí ela acha, bom, eu acho que ele agora se redimiu. Quantas vezes eu já ouvi falar isso, pessoal? Quando eu vou intimar a pessoa, não, eu quero tirar isso aí, como é que eu faço para tirar? Aí eu explico o procedimento, né, que vocês vão ver que vai depender, muitas vezes, se o crime depender de representação, como é o caso da ameaça, vai depender de uma audiência específica, que vai estar presente a promotora da mulher, a juíza da mulher, para que elas expliquem para a mulher violentada as consequências de retirar essa representação, se for o caso. Aí ela, não, eu vou tirar porque ele se redimiu, ele mudou, agora está ótimo. Essa fase de lua de mel. Só que é um ciclo, ou seja, volta para cá de novo, ele volta a ser agressivo e por aí vai. E aí, nesse folder, você vê também os serviços da Casa da Mulher Brasileira, né? Acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, o Ministério Público, Defensoria, o Juizado da Mulher, em si, alojamento, brinquedoteca, central de transporte. Então, tem alguns dos serviços da Casa da Mulher Brasileira, inclusive em Fortaleza nós temos até a Casa da Mulher Brasileira também. Então, turma, no caso da violência da mulher contra o Brasil, eu trouxe aqui os dados da pandemia. Vocês sabem, a gente já ouviu dizer, né, todos os jornais noticiaram que desde a pandemia, que começou em março, aumentou muito o número de divórcios e de denúncias de violência doméstica familiar contra a mulher, que não deveria haver nenhum. Mas eu peguei aqui um dado do governo falando do Disque Denúncia, né, desse 180, de quanto aumentou. Então, o total de registro foi de 32 mil entre janeiro e abril de 2019. Só que de 2020, que de março, né, até esses dados aqui vão até abril, de março a abril de 2020 não foi 32 mil, foi 37,5 mil no mesmo período de 2020. E em abril, que foi quando começou a pandemia mesmo, aumentou 37,6% no comparativo dos 2 anos. Ou seja, aqui a gente começa a pandemia, aqui a gente tem 2019, em março, com 8.840 em 2019, casos de denúncia, e aí, em março, né, que foi quando começou a pandemia, 9.950. Mas, olha em abril, em 2019, 7.243 casos, denúncias, e aí, em abril, na época da pandemia, que já estava, né, subiu 37,58%. Então é algo, pessoal, que a gente não deve se calar, a gente deve se denunciar. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que até tem a ministra Damares na pasta, ele diz que esse aumento pode ter sido pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, que eles lançaram, que facilita essas denúncias, e também pelo novo site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que aí a própria Ouvidoria Nacional tem uma parte em Libras que facilita o atendimento de outras mulheres.
Também, pessoal, não sei se vocês estão vendo várias campanhas com X vermelho de batom estampado na mão. Eu não coloquei fotos aqui, turma, até para não atingir direitos autorais de terceiros. Mas todos vocês já viram aquela foto de um X com batom e na mão, que é uma campanha, um botão de pânico no aplicativo online e até uns vídeos fake, né, de automaquiagem, que na prática, autoriza a fazer denúncia. Então, existem hoje certas campanhas para conscientizar ainda mais a mulher deve denunciar. E é isso que eu estou tentando passar para vocês, que na condição de servidores, magistrados já fazem, né, servidores também, graças a Deus, ou estagiários, sempre lembrar de empoderar, de falar para a mulher que ela não está só, que ela consegue ter um amparo, não só do Estado, como um amparo do Judiciário, do TJCE, como um amparo da gente mesmo e da família dela, né? E aí, turma, eu trouxe aqui só alguns, a gente vai voltar a falar algumas dessas normas, mas só para vocês verem algumas normas que embasam a Lei Maria da Penha. Então, primeiro, o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações, no âmbito das relações familiares. Aí há também a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas que visem garantir direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de todas as formas de negligência, discriminação e violência. Isso é um próprio mandamento da Lei Maria da Penha. Existe a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, que é a Convenção de Belém do Pará, a gente vai voltar a falar dela. Existe a Recomendação Geral número 35 do Comitê para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, resoluções do CNJ, formulário do CNJ sobre a Lei Maria da Penha. Esse formulário é um instrumento para subsidiar as apreciações judiciais. É um formulário que é feito, que a mulher preenche, para que o juiz possa decidir de maneira mais assertiva, digamos assim, o deferimento ou não da questão da Maria da Penha, da medida protetiva da Maria da Penha. E aí é um formulário que o CNJ criou, está nessa resolução, né, 254 de 2018. Outro importante documento são as conclusões do grupo de trabalho instituído por intermédio da portaria 164 de 2018 da presidência do CNJ. Então o CNJ ele atua muito nessa questão da Lei Maria da Penha, que são só algumas ações, algumas leis, algumas normas que embasam toda essa proteção que tem que ter em relação à mulher que está sendo violentada ou para evitar que ela o seja. Então é isso, turma. Portanto, precisamos também fazer a nossa parte, não se calem, denunciem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Como eu disse, é uma aula bem breve, não é uma aula que eu vou verticalizar muito conteúdo, mas é uma aula que a gente consegue conversar entre si. Tranquilo? Pois fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, turma. Show.